O presidente Lula sancionou essa semana uma lei que autoriza a prática da ozonioterapia por profissionais de saúde no Brasil como forma de tratamento complementar. A prática é questionada por entidades como o Conselho Federal de Medicina e até pela ministra da Saúde, Nízia Trindade, que chegou a pedir que o Planalto vetasse a lei. A prática ficou em destaque durante a pandemia, quando chegou a ser recomendada para o tratamento da Covid, mesmo sem qualquer eficácia comprovada. Depois da sanção de Lula, a Anvisa apontou que os equipamentos usados na terapia só foram aprovados para uso odontológico e estético. Além da Covid, clínicas ao redor do país apresentam a terapia como revolucionária no tratamento de dores crônicas, diabetes e até câncer. Mas além de não ter benefícios cientificamente confirmados, o uso indiscriminado pode trazer riscos aos pacientes. Nós analisamos 26 mil artigos, onde, na verdade, a estimativa de benefício ela foi ínfima, foi muito pequena. E houveram estimativas de risco, e riscos graves, desde embolia gasosa e até mesmo morte. O Ao Ponto de hoje explica o que é a ozonioterapia e em quais circunstâncias ela pode ser administrada e para quais usos não há qualquer tipo de recomendação de especialistas e entidades médicas. Quem conversa com a gente é o repórter Bernardo Ionechig, da Editoria de Saúde, que também fala sobre as críticas, até mesmo dentro do governo, à sanção da lei. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 9 de agosto começa agora. Vem com a gente. Bernardo Ionechig, mais uma vez, bem-vindo ao Ponto, sempre um prazer recebê-lo. Nessa segunda-feira, uma decisão do presidente Lula, a sanção do projeto sobre ozonioterapia, deu o que falar nos meios científicos, políticos. Agora, para a gente começar essa discussão, para você explicar para a gente o que aconteceu em Brasília, o que isso significa para a gente, o que é a ozonioterapia e de que forma ela é aplicada nos pacientes, seja ela da forma permitida e seja ela da forma, digamos, não recomendada. Obrigado mais uma vez pelo convite. Então, a ozonioterapia ela é uma técnica até bem antiga que envolve uma mistura do gás ozônio com o gás oxigênio numa forma de tratamento. Né? O fundamento dela é que o gás ozônio teria essa capacidade germicida, né, de eliminar micro-organismos, embora isso seja meio debatido na questão da ozonioterapia. Por exemplo, a Agência Reguladora dos Estados Unidos diz que para ter esse potencial, a concentração do gás teria que ser muito maior do que o ser humano aguenta. Então é um mecanismo ali meio questionado, mas a ideia é essa. E essa mistura pode ser aplicada de diversas formas. Ela pode ser aplicada com seringa e agulha diretamente em uma determinada articulação. Ela pode ser aplicada de forma retal por meio de uma sonda. Inclusive essa forma retal ficou bem conhecida durante a pandemia, que a gente teve algumas figuras que trouxeram essa ideia de que seria benéfico para a Covid, né, o que não é realidade. Mas tem ainda outras formas mais arriscadas, tem formas até mesmo que envolvem a retirada de uma parte do sangue dos pacientes para misturar com ozônio e depois ser reintroduzido no corpo. Então são diversas maneiras, mas com esse mesmo princípio da mistura do gás ozônio com oxigênio. Bernardo, em 2018, o então ministro da Saúde, Ricardo Barros, incluiu a ozonioterapia nas técnicas contempladas pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do Sistema Único de Saúde. De que forma a ozonioterapia está sendo utilizada hoje na rede pública do SUS? Foi uma decisão até bem controversa na época. Essa Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, ela envolve uma série de procedimentos médicos, como até a homeopatia, né, que tem sido alvo de debate recentemente, mas a acupuntura, várias outras práticas, e aí a ozonioterapia foi incluída e teve essa crítica, mas o Ministério da Saúde diz que ela é usada somente na área odontológica, com aparelhos autorizados pela Anvisa, que é uma das únicas duas finalidades que a Anvisa permite o uso da ozonioterapia no Brasil, a área odontológica. Pegando até esse gancho, além da parte odontológica,
a Anvisa também permite usos estéticos algo muito específico, diz que qualquer uso fora disso configura infração sanitária. Isso muda agora com essa lei complementar sancionada pelo Lula? Não, Felipe, isso continua igual. A Anvisa, ela, em nota, né, ela reforçou até nessa segunda-feira que as regras continuam as mesmas, e o que a agência diz é que somente equipamentos para a área odontológica, em alguns casos, como tratamento de cárie dental, cirurgia odontológica, auxílio no processo de reparação tecidual, e nesse caso estético, no auxílio à limpeza e asepsia de pele, que são autorizados. E a agência também ressalta que nenhum equipamento foi aprovado com finalidades médicas, então para tratamento de doenças como diabetes ou própria Covid, que não houve nenhuma aprovação nesse sentido por falta de evidências científicas mesmo, e destacando isso que você mencionou, que o uso fora das finalidades autorizadas pela Anvisa é classificado como uma infração sanitária, né, de acordo com a Lei 6437, e aí cita ainda, né, que as penas previstas podem envolver, por exemplo, interdição do local, né, onde é feita a ozonioterapia, até mesmo cancelamento da licença da clínica ou multa. Então são penas relativas à infração sanitária. Enquanto o tema ainda era discutido no Congresso, a Associação Médica Brasileira e outras 24 entidades médicas nacionais divulgaram uma nota de repúdio contra a proposta. O texto afirmava que o procedimento não tem comprovação técnica e científica. Hoje, o Conselho Federal de Medicina também reforçou a falta de comprovação científica para a terapia com ozônio. Em nota, o CFM diz que o uso ainda é em caráter experimental, que a aplicação clínica não está liberada, devendo ocorrer apenas no ambiente de estudos científicos. E como é que as entidades médicas reagiram, hein, Bernardo, à sanção dessa lei? Depois que, ali em meados de julho, o Senado aprovou a lei e mandou para a sanção presidencial, foi até bem rápido. As duas principais associações de medicina do Brasil, a Associação Médica Brasileira, a AMB, e a Academia Nacional de Medicina, a ANM, se manifestaram publicamente pelo veto, né, pedindo que o Lula não sancionasse a lei. A academia chegou a publicar uma carta aberta bem dura, né, dizendo que recebeu a notícia do projeto com perplexidade, que é uma técnica sem qualquer evidência e que pode até mesmo trazer riscos, como afastar, né, os pacientes do tratamento adequado, por acreditarem que a ozonioterapia pode ser uma solução. E aí, com essa sanção hoje, né, eu conversei com representantes das duas organizações e os dois ressaltaram que o posicionamento não muda, que eles seguem achando que a lei não deveria ter sido sancionada. Eles criticam também, né, que essa lei tem existido em primeiro lugar, porque é um tema que eles acreditam que não deve ser debatido no Congresso Nacional, que é um tema que os órgãos competentes, né, a própria associação, o próprio Conselho de Medicina, que deveriam deliberar sobre. Então se manifestaram, né, de uma forma negativa em relação à sanção do presidente Lula. O Conselho Federal de Medicina, ele tem sido menos enfático em relação à ozonioterapia, né, ele reiterou em nota para nós jornalistas que a resolução de 2018, que não permite que os médicos pratiquem ozonioterapia fora de estudos clínicos, continua vigente, mas disse que tem um grupo de trabalho que monitora a eficácia da ozonioterapia para casos de eventuais reavaliações dessa resolução. E aí, questionados nessa segunda-feira, eles disseram que a lei não interfere a resolução do Conselho, já que estabelece que só podem ser usados aparelhos nos critérios da Anvisa, né, que não envolvem a área médica. Então, eles simplesmente reiteraram isso, não foram mais enfáticos de forma contrária, mas seguem proibindo a ozonioterapia. Então, não são favoráveis também. Mas ao mesmo tempo que eles proíbem os médicos de praticarem a técnica, no caso o Conselho Federal da Medicina, a legislação abre essa brecha para que o uso da ozonioterapia seja feito em determinadas situações. Como fica a fiscalização agora e o que vale? Então, isso já era um tema bem complexo antes, né, mesmo da sanção da lei, porque é muito comum você encontrar a ozonioterapia no Brasil. Se você jogar nas redes sociais, você vê inúmeras propagandas prometendo fazer de tudo, né? E essa punição, né, essa fiscalização, ela funciona de uma forma reativa. Então, o Conselho ele só age quando há alguma denúncia
né, da prática fora das regras, e aí ele julga e fiscaliza. Só que esses casos, né, na medicina a gente tem a questão da autonomia do médico, né, que ele pode, por exemplo, prescrever um remédio de forma off-label, que é diferente da bula, se ele achar que aquilo é o melhor tratamento para o paciente. Então ele tem essa questão que meio que resguarda ele juridicamente, que agora com a lei aumenta. Então eu até conversei com alguns especialistas de direito sanitário e é difícil você encontrar até um consenso de como deve seguir daqui para frente, porque ao mesmo tempo que você vai ter um conselho que proíbe a prática, mas que já proibia de uma forma, né, difícil, assim, que não era muito efetiva na prática, você agora tem uma lei que garante. Então é um cenário ali meio duplo que torna tudo muito confuso, mas a princípio o médico acaba tendo uma garantia maior para praticar a ozonioterapia sem medo de uma eventual punição. E os equipamentos liberados pela Anvisa para fins odontológicos e estéticos vão poder ser usados para outras finalidades? Não, eles podem. Inclusive, esse que é o grande temor, assim, que é o que os especialistas acreditam que já acontece e que vai, né, acontecer ainda mais com a lei. Que é aparelhos que são regularizados pela Anvisa, então não são aparelhos, né, que não têm aprovação, só que utilizados para as finalidades distintas que não são aquelas para as quais eles foram avaliados. E não tem essa diferença. Então, assim, como a ozonioterapia é aplicada de diversas maneiras, né, você consegue usar uma máquina que é para a área odontológica, mas para outra especialidade médica. O Fantástico mostrou médicos que prometem a cura de doenças graves. Em Natal, o Dr. Newton Mendes disse que poderia curar o HIV em apenas 4 meses. O HIV quebra essa célula, mata a célula. A célula do HIV? Do HIV, ou qualquer vírus. E tem algum efeito colateral, assim, de imediato, na hora ou depois? Tem a cura. O senhor tem ideia de quanto vai dar? 16 mil e quebrado, 600 mil. Falamos com um médico por telefone. O senhor não prometeu para o seu paciente a cura da AIDS? Não prometi não. Tem até uma matéria aqui que fazendo nossa pesquisa prévia sobre a ozonoterapia, uma matéria do Globo de 2021, que ele aponta que são quase 200 supostos benefícios que a ozonoterapia ofereceria, de acordo, claro, com os donos das clínicas e responsáveis por uso. A promessa tem de tudo, tem tratamento de câncer, hepatite, até pessoas que estão infectadas pelo vírus HIV. Mas até o presidente da Associação Brasileira de Ozonoterapia e da Federação Mundial de Ozonoterapia concordam que a prática não funciona para ampla maioria dessas promessas, né? Pois é, Felipe, eu conversei com o Antônio Teixeira, ele é presidente da Associação Brasileira de Ozonoterapia, como você comentou, e ele realmente concorda que essa ampla variedade de benefícios que a gente vê hoje nas redes sociais é um mito, que isso realmente ele concorda que não há evidências. O que ele defende, ele diz que existe sim uma evidência mais robusta para casos de dor crônica, né, como lombalgia, dor nas costas, osteoartrose, por exemplo, né, que são quadros comuns, especialmente na população mais velha, e para inflamação. Então ele diz que para esses 2 casos há sim comprovação científica e defende que seja feita de acordo com a lei. Então ele defende que ele é favorável, né, à lei que foi sancionada e quer que a ozonoterapia avance mesmo pelos meios legais, mas ele realmente concorda que essas promessas milagrosas são falsas. O que mostram os estudos científicos sobre ozonoterapia em Bernardo? Há possíveis benefícios e também reações adversas? Existem alguns estudos que essas associações apresentam, mas o que as grandes entidades médicas dizem é que não são estudos sólidos o suficiente para corroborar uma indicação médica. Porque existe aquele que eles chamam de padrão ouro, né, que são estudos randomizados duplo cego, que é como a gente viu com a vacina da Covid, né, você separar um grupo em 2, acompanhar por um tempo, eles não sabem, metade recebe placebo, metade recebe, né, a intervenção médica, e você compara depois de um tempo os resultados. Todo esse rigor
que é muito preconizado na hora de você, né, aprovar um novo procedimento médico. Então, o que os especialistas das entidades como a Associação Nacional de Medicina, a AMB, falam é que não temos, de verdade, estudos com essa robustez. Um exemplo existe, por exemplo, a Cochrane Library, que é uma plataforma, né, de revisões de estudos científicos altamente respeitada, né, na comunidade científica, e ela tem somente uma revisão em relação à intervenção com ozonioterapia, que é para tratamento de úlceras no pé de pessoas que vivem com diabetes. E essa revisão também não encontrou, de 2015, né, a conclusão dela é que não teve como observar uma eficácia na intervenção. Então a gente não tem estudos com a robustez necessária para dizer que a ozonioterapia tem uma evidência para essas formas de tratamento. E aí, por não ter estudos mostrando esse benefício, a gente também não tem tantos estudos para mostrarem o risco, porque como a gente não tem esse monitoramento tão sério como precisaria, é difícil observar os efeitos colaterais. Mas a gente tem alertas de que, como, né, é um gás que é injetado, né, muitas vezes na articulação, muitas vezes na corrente sanguínea, então você pode acarretar em infecções na corrente sanguínea, em danos no pulmão, dependendo da forma como o ozônio é aplicado. Inclusive, quando eu conversei com o presidente da Associação Nacional de Medicina, ele disse que uma das grandes preocupações é essa, porque existem formas, por exemplo, como a retal, né, que é uma região do corpo muito sensível e que está sendo feita sem um parâmetro, né, e pode ter um risco de complicação muito maior. A gente tem casos esporádicos também, que já saíram na mídia, né, de pessoas que tiveram complicações por conta da ozonioterapia, mas para ter essa descrição mais detalhada, a gente precisaria, né, que os estudos fossem mais rigorosos. Agora, Bernardo, na pandemia, muita gente foi apresentada a ozonioterapia como uma espécie de técnica milagrosa, novamente usando essa palavra, num suposto tratamento contra a Covid, inclusive contou com vozes muito influentes dizendo que era a 7ª maravilha do mundo, mas isso daí está comprovado que não funciona de jeito nenhum, né? Pois é, Felipe, a ozonioterapia ela ficou muito famosa. Em 2020, na época, o prefeito de Itajaí, Volney Morastone, ele chegou a defender que a aplicação do ozônio pela via retal seria benéfica contra o coronavírus, né, e que a cidade poderia adotar, né, um protocolo de tratamento baseado na ozonioterapia. O senhor é médico, né, prefeito? O senhor é pediatra? Sou médico de formação pediatra, mas tenho formação também em saúde pública, homeopatia. E ele também é o principal garoto propaganda dessa última grande promessa, a ozonioterapia, que começará a ser disponibilizada em breve para os habitantes de Itajaí e está sendo anunciada como uma pesquisa. É uma aplicação simples, rápida, de 2-3 minutinhos por dia. Provavelmente vai ser uma aplicação via retal. Isso foi em 2020, ainda no meio do ano, então a gente estava assim, distante tanto das vacinas ainda, como dos tratamentos que a gente tem hoje, né? A gente tem, por exemplo, o Paxlovid, né, que é o antiviral da Pfizer, que é comprovadamente eficaz para o coronavírus, mas naquela época a gente não tinha nada, e aí esses tratamentos milagrosos, né, como a cloroquina, a ivermectina, ganharam muito destaque. Aí a ozonioterapia não fugiu dessa, né? Então, acabou repercutindo muito, mas de fato não teve nenhuma comprovação, né, que tenha qualquer benefício para a Covid-19. Foi mais partiu do mesmo lugar para onde parte as outras promessas, né, de uma falsa promessa. Só para a gente contextualizar, a ozonioterapia é autorizada em outros países? Então, tem alguns países que regulamentam a ozonioterapia, Portugal é um deles, China, Espanha, só que são de maneiras diferentes em cada um, não são todos de uma forma ampla. É importante ressaltar, né, que assim como a lei aqui do Brasil, né, a ozonioterapia é encarada como um tratamento complementar. Então, até mesmo esses países mais sérios que eventualmente regulamentam a ozonioterapia, não é com essa finalidade que a gente vê de tratamento do câncer, por exemplo. É no sentido de ajudar numa cicatrização de um tecido, uma melhora do sistema imunológico, que é prometida, mas que os especialistas defendem que não há embasamento científico, mas é basicamente nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, nós temos vários outros que avaliaram e proibiram, né, a ozonioterapia, como os Estados Unidos, né,
um grande exemplo, porque, né, o FDA, que é a agência reguladora deles, é uma agência bem respeitada internacionalmente, e eles fizeram uma ampla avaliação e de fato, determinaram que não é um benefício, né, e como eu falei, né, eles disseram que para ter esse efeito de germicida, né, que seria o grande potencial, teria que ser uma concentração que o próprio corpo humano não tolera, então é algo que lá nos Estados Unidos realmente não é considerado mais. Agora, só para a gente concluir nossa conversa, a gente mencionou a ministra da Saúde, Nízia Trindade, no começo desse episódio, dizendo que ela era contra a ampliação do uso da ozonoterapia, até ficou conhecido na imprensa que ela era a favor do veto à lei. Tem alguma previsão de mudar no que já é oferecido pelo SUS? Então, Felipe, como o Globo chegou a apurar, né, com o Ministério da Saúde, e a ministra da Saúde realmente se posicionou contrária à sanção da lei, mas isso não influenciou a decisão final, aparentemente. Em nota, o Ministério da Saúde diz que qualquer mudança nesse uso da ozonoterapia no SUS, que hoje é restrito à área odontológica, só aconteceria mediante uma avaliação de novos estudos e aprovação pela Anvisa. Então, o Ministério da Saúde deixa bem claro que, tendo a lei sendo sancionada ou não, o que importa é essa visão da Anvisa, que hoje não amplia para além dessas duas finalidades. E é importante dizer também que a Anvisa também se mostra aberta. A questão não é nunca vamos aprovar mais nada, mas é que até agora não há estudos. Então, a Anvisa diz que se houver novas evidências científicas que demonstrem um benefício para alguma doença, alguma finalidade médica, eles vão avaliar como todo procedimento médico e podem autorizar ou não. Bernardo Onestigue, obrigada pela participação, bom trabalho aí para você. Uma ótima semana para você. Um abraço e estamos sempre aqui quando precisarem, viu? Até mais. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição desse episódio foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.